Olá, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Resgatar e Curar, um canal que foi aberto segundo o coração de Deus para o meu e para o seu coração. Gostaria de te convidar para estar se inscrevendo aqui no canal, para você que ainda não é inscrito. Dá um joinha no final do vídeo se você gostar, amém? Se você gostar também, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor, ter uma vida resgatada e curada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Deus abençoe e vamos lá para mais um vídeo. Nesta tarde nós queremos falar sobre traumas, principalmente causados na infância, né? O que é a trauma? Trauma é tudo aquilo que quando você lembra, quando você pensa, te traz medo, te traz terror, te traz aflição, né? Em alguma circunstância, em alguma situação da sua vida, né? Os traumas, eles são causados principalmente na nossa infância, mas no decorrer da nossa vida, adolescente e adulta também a gente passa por algumas situações que nos causam traumas, né? Nós queremos abordar alguns dessas situações, dessas portas onde elas se abrem e entram traumas. Então a criança, ela é como uma esponja. Tudo que você fala para uma criança, ela absorve, tá? Tudo que você fala, só que ela não é como um adulto. O adulto, às vezes você fala alguma coisa para ele que não é bom, ou passa por situações que não sejam boas e ela já sabe que aquilo não vai ser bom para ela e ela consegue jogar fora aquele sentimento, aquela situação, aquele momento, e ela consegue ter uma vida normal, conviver com aquilo, muitas das vezes, a maioria sem causar nenhum tipo de trauma e nenhum tipo de constrangimento. Só que a criança não, ela absorve e ela não tem esse poder, esse dom de jogar tudo fora, porque ela está sendo modelada, ela está sendo construída. E tudo que acontece na vida de uma criança vai transformar ela no futuro, né? Um adulto que tem, né? Hoje nós temos vários tipos de adulto com vários tipos de situações e às vezes a gente se pergunta, nossa, mas o que aconteceu com essa pessoa que está desse jeito? Muitas vezes ela vem de traumas causados do passado, né? E o que esses traumas trazem para nós? Eles trazem insights, é como se fosse isso daqui, ó. Uma situação faz isso daqui e você revive um trauma que você teve e te faz passar por constrangimentos, por dores, por aflições, tá? E nós vamos tentar resgatar estes momentos que você pode ter passado, que você também venha aprender nesse vídeo para você não errar com teu filho, com a tua filha, com teu sobrinho, com o seu irmão mais novo, com pessoas ao seu redor, tá? Então nós vamos falar de alguns pontos que nós vamos abordar. Nesse primeiro momento nós vamos falar de traumas causados por abandono. Isso, crianças normalmente que foram abandonadas pelos seus pais, pelas pessoas responsáveis por ela. Às vezes não um abandono de ir embora e largar a criança, mas às vezes um abandono até um esquecimento na escola, por exemplo. A criança ela pode tomar aquilo como abandono. Nossa, fui abandonado pelo meu pai ou pela minha mãe, e ela crescer traumatizada com aquilo. Mas também pode ter esse tipo de abandono na vida adulta, e isso causa traumas também. Na adolescência, pode ver quando algum homem, alguma mulher passa, por exemplo, por um abandono, uma pessoa que ele ama muito, que ela ama muito, em algum momento da vida, na adolescência ou até mesmo adulto, abandonou, ela se dedicou, ela se entregou àquela pessoa e a pessoa abandonou ela fica com aquele trauma de abandono, ela se sente abandonada, então ela quer estar sempre com alguém. Quando ela cresce e vem aquele insight, ela é um adulto que quer sempre estar acompanhada de alguém, que ela tem medo de ser abandonada, então qualquer coisa para ela gera um desconforto, como se ela fizesse qualquer coisa, a pessoa fosse abandonar ela, e ela sente a necessidade de ser querida, ela fica fazendo coisas impossíveis até para que ela não sinta aquela sensação de abandono, né? Então isso é uma coisa que acontece muito, mas quando é criança acontece e causa um trauma que pode fazer com que se torne um adulto assim, que sente o tempo todo a necessidade de ter uma pessoa ao lado, de estar aquela pessoa que é fissurada em outra, porque morre de medo de ser abandonada, às vezes mesmo até sofre, passa por situações, muitas mulheres, por exemplo, que sofreram quando eram crianças por abandono. Às vezes o pai foi embora, a mãe foi embora de casa, abandonou, e elas sentem a necessidade de estar com uma pessoa, e ela às vezes sofre muito, principalmente no casamento, apanha muitas das vezes, sofre por vários tipos de abuso, de violência, e não deixa, não larga, porque ela morre de medo de sentir a sensação de estar sendo abandonada. Isso é algo muito ruim.
A segunda situação é sobre a rejeição. Sim, rejeição. Muitas das vezes esse trauma ele vem na infância também, causadas por pais que rejeitam os seus filhos. Às vezes o seu filho tá lá doido pra brincar com você, doido pra chegar perto de você, e você, tá cheio de coisa pra fazer, cheio de trabalho, e fala, menino, vai pra lá, sai daqui, e rejeita. Ou às vezes colegas na escola também rejeita, né, aquela pessoa, só quer, tem aquela rodinha, só quer ficar junto com os outros colegas, com os outros amigos, e isso causa aquela sensação de rejeição. Então essa pessoa cresce traumatizada, e também da mesma forma ela não quer sentir essa sensação de rejeição, ela quer estar sempre se superando, sempre fazendo o melhor, sempre fazendo o impossível, coisas que nem cabe ela fazer, mas para ela não ser rejeitada, ela quer fazer o que ela pode e o que ela não pode. Para quê? Para que ela não seja rejeitada. E isso é algo muito ruim também. Outro ponto bem importante é a humilhação. Muitas crianças passam por isso na sua infância, eu passei bastante por isso, pelo trauma da humilhação, onde muitas vezes nós somos humilhados, seja por nossos pais, nossos irmãos, nossos colegas de escola, professores. Às vezes olha pra gente, a gente comete alguma gafe, alguma coisa boba, uma coisa boba que era pra gente fazer, nos foi confiado e a gente talvez não tinha capacidade de fazer aquilo, e nós acabamos sendo humilhados, né? E isso nos torna adultos que morremos de medo de passar por qualquer tipo de humilhação. Então muitas vezes nós queremos ficar distante, aqueles adultos que não querem chegar muito perto das pessoas, não conseguem interagir com as pessoas, por quê? Porque elas têm medo de fazer qualquer coisa errada e de ser humilhada. E quando ela comete um erro, parece assim, às vezes é um erro bobo, um erro assim que é comum as pessoas cometerem, e para ela foi assim a pior coisa do mundo. Então quando você vê uma pessoa que comete um erro e a pessoa se sente assim muito mal, você fala, nossa, mas por que tudo isso? Não precisa de tudo isso, né? Foi um erro que qualquer um podia ter cometido, e ela se culpa muito. Por quê? Porque ela parece que ela vai ser humilhada por ela ter cometido aquele erro. Então isso é muito ruim. Você vê um insight assim na cabeça dela, que ela já sente aquela sensação lá do passado que causou um trauma. Às vezes não, passa por situações de humilhação, mas viveu, cresceu e não aconteceu nada, mas muitas vezes causa traumas. Injustiça muitas vezes cometido pelos pais que tem, principalmente com os filhos mais velhos, né? Tem um filho mais novo e o filho mais novo apronta e culpa o mais velho acaba sendo injustiçado por aquilo, ou talvez na escola, aquela criança passou por algum momento de estresse, de briga com um colega porque provocaram, e a diretora reclama com os pais, e os pais não querem nem saber. Vão lá, castiga, surram a criança, né? E ela acaba sendo injustiçada porque ela não merecia aquilo, não deram nem a oportunidade dela se defender. E ela cresce com aquele senso de injustiça, né? Ela cresce achando que todo mundo vai injustiçar, que não pode ninguém nem olhar para ela, que ela vai ser injustiçada. Então ela não consegue fazer as coisas direito, porque parece que tudo que ela vai fazer, as pessoas vão cometer injustiça com ela. E não é assim, gente. Esses sentimentos são sentimentos horríveis, né? Que nós não fomos criados para isso. Mas muitas vezes os traumas que nós passamos pela nossa vida, não só quando somos crianças, mas na nossa adolescência, na nossa vida adulta, quantas injustiças nós passamos. Nós precisamos aprender que nós precisamos lançar tudo isso fora e não cometer injustiça com as nossas crianças, porque eles não sabem jogar fora, eles absorvem aquilo. Outro ponto, falta de confiança. Principalmente pais, vocês que prometem as coisas para os seus filhos. Às vezes você procrastina, às vezes você prometeu, você sabe que você não vai conseguir cumprir, mas você prometeu aquilo para o teu filho. E ele fica esperando, ele fica na expectativa, e aquilo não acontece, e vai quebrando a confiança que o seu filho tem em você. Por quê? Porque quando ele cresce, é muito ruim. Quantas pessoas a gente vê, principalmente, né? Eu falo principalmente mulheres porque eu sei disso. Que não consegue confiar no marido, o marido que não consegue confiar na esposa, aquela esposa são pessoas de confiança, pessoas que nunca fizeram nada para ela, para com que ela tivesse uma desconfiança, mas ela não consegue confiar, tudo ela desacredita. Qualquer coisa que você fala para ela, ela olha para você com aquele olhar já de desconfiança. Por quê? Porque ela aprendeu na infância que ela não deve confiar, porque as pessoas que ela mais deveria confiar não inspiraram confiança para ela. Então isso nós temos que tomar cuidado para nós fazer com que as pessoas confiem em nós. Não vamos quebrar a confiança de ninguém.
Comparação, muitas vezes nós temos essa mania, né, de ficar comparando nossos filhos com outras crianças. Olha, fulano, por que você é assim? Olha teu irmão, olha teu primo, olha fulano, como é inteligente, você não faz nada direito. Então a gente tem essa mania realmente de ficar comparando. E quando nós crescemos com isso, com esses momentos de comparação, principalmente quando a gente compara e fala de forma negativa. Quando você compara com o filho, olha, você fez isso, mas fulano lá não faz isso que você faz. Também não é muito bom. Não é bom ficar comparando. Mas, às vezes passa por uma comparação, olha, você faz, e sempre o filho faz errado. Sempre compara e deixa a criança para baixo. Então, quando ela cresce um adulto inseguro. Ela fica se comparando, parece que tudo que ela faz, nada tá bom. Aí ela vai e compara com uma coisa que é superior realmente ao que ela fez. E ela sempre se sente para baixo. E isso traz várias outras coisas, como crença limitante, como complexo de inferioridade. E isso vai gerando outras coisas, que a gente vai ver no decorrer dos vídeos. E uma coisa gera outra, uma coisa busca outra. Então nós precisamos ter cuidado quando a gente fala de comparação, quando nós ficamos comparando. Às vezes você pode ver, quando você se compara com outra pessoa, que você às vezes acontece, você compra, eu queria ser bonita igual fulano, tal, mas não, quando você tem um excesso, né, que aquilo te traz um trauma, qualquer coisa que você faz, se você compara, pode ter certeza, comece a olhar no seu passado e se encontrar onde foi que entrou esse trauma de comparação na sua vida. Violência é algo assim que acontece muito hoje em dia, não tanto como antigamente havia muito mais violência do que hoje. Eu cresci num lar violento, foi difícil, sabe, eu apanhava muito, meus irmãos também, e quando a gente apanha quando nós somos crianças, quando somos adolescentes, isso nos causa traumas, né, e muitas vezes tornamos-nos adultos violentos, ou são violentos, ou adultos que têm medo de tudo, aqueles adultos medrosos, eu tenho medo de fulano vir me bater, mas tudo lhe causa medo, por quê? Porque ela teve uma vida, uma infância, uma adolescência de violência. Então muito cuidado para você não violentar seu filho. Primeiro que agora, se você violentar, você vai pra cadeia, né? Antigamente não existia isso, né? Essa proteção tão árdua contra as crianças. Né? A Bíblia fala que realmente a varinha ela tem que ser usada para correção, mas nós devemos corrigir os nossos filhos com a vara, mas com sabedoria, né? Com sabedoria. Nós não podemos espancar os nossos filhos, nós temos que ser adultos responsáveis, tem que ter consciência de tudo que estamos fazendo. E muitas vezes eu vejo isso, é muito normal, eu ver adultos que cresceram com violência doméstica e tem esse trauma tão grande que ela não consegue, é muito maior do que ela, e ela violenta os seus filhos, ela pensa que como ela sofreu, os filhos também vão sofrer. Então assim, não é que ela pensa, meu filho vai ter que sofrer, não, mas aquilo acaba sendo tão natural para ela que ela acaba sendo um adulto violento, um pai violento, um tio, um avô, né, violento, uma mãe. E isso vai gerar mais traumas e vai virar um ciclo até alguém vir e quebrar. Então quebra você esse mal, se liberta desse mal, dessa violência. Às vezes você pode ver, você está conversando com alguém e uma conversa simples, uma conversa normal, e você fala ou faz alguma coisa, tem alguma reação, e aquele adulto, aquela pessoa que está conversando assim como se fosse um insight para ela, e ela se transforma, ela fica nervosa, ou ela chora, ou ela fica violenta. Tudo isso advém de traumas, né? Em algum momento, em alguma palavra que você liberou, em algum gesto, em alguma coisa que você fez, liberou um insight para ela e ela voltou lá naquele momento de trauma e gerou aquela reação que ela teve, que muitas vezes a gente não entende. E o último trauma, mas não menos importante, eu deixei para comentar por último, é a violência sexual. Gente, isso é algo assim horrível. Não que os outros não sejam. Eu vou dizer por mim que de todos esses traumas eu passei por todos eles, todos. E fui curada, fui libertada, fui transformada pelo Espírito Santo. E hoje eu não carrego nenhuma trauma comigo mais. Mas quando a gente se fala de violência sexual, eu fui abusada sexualmente, fui molestada dos meus 5 para 6 anos. E quando eu estava de criança para adolescente, eu fiquei entre 2 e 3 anos sendo abusada sexualmente por um senhor, amigo da família, e aquilo me causou muito trauma. Então, quando eu cresci, quando eu era adulta,
eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ter relação, mas ao mesmo tempo eu tinha a relação sexual, só que como eu me via como um objeto de desejo sexual. Eu não me importava comigo, o que eu sentia, o que eu não sentia. Eu simplesmente estava ali pronta para satisfazer aquela pessoa, porque parecia que nesse tempo que eu fiquei sendo abusada, eu tinha que estar pronta. Não importa se eu estava bem ou não, e a pessoa queria ter relação, então eu tinha que estar pronta. E isso me causou um trauma muito grande, que foi um processo que o Senhor me reconstruiu, me transformou e me tirou esse trauma. Mas assim, eu passei por esse trauma e é horrível. Então muitas vezes mulheres são violentadas dentro do próprio casamento. Às vezes mulheres passam por violência sexual e não conseguem ter uma vida sexual ativa, não conseguem, às vezes separam, há separação no casamento, porque a mulher já não tem vontade, ela fica traumatizada quando o homem encosta nela. Eu já ouvi relatos de pessoas traumatizadas só de encostarem nela. Então você imagina como que é essa pessoa para ter um casamento feliz, uma vida feliz. Então, gente, é muito difícil. Mas eu tenho uma notícia boa para você que passou por isso. Você vai conseguir superar. Sabe por quê? Porque todos esses traumas que eu acabei de falar aqui, eu passei por todos eles. Todos. E em todos eles eu fui curada, eu fui transformada, eu fui liberta pelo Espírito Santo. Então eu venho te dizer nessa tarde, nessa manhã, seja a hora que você estiver ouvindo esse vídeo, que sim, você vai conseguir passar por isso, mas você precisa ter alguns passos que eu vou te ensinar agora. Primeiro passo, você precisa identificar que existe um trauma na sua vida. Você precisa identificar, você precisa entender e encontrar esse trauma, tá? Você precisa encontrá-lo, você precisa reconhecer que existiu, você precisa aceitar, porque a gente não muda passado. A gente usa passado para transformar o nosso futuro, mas mudar passado a gente não muda. Tiramos lições de lá. Então tudo que você passou na sua vida, tire proveito disso para o seu bem. Não fique mais ligado àquelas situações do passado que te trouxe males, aquelas situações do passado que te fez sofrer, que te causou traumas. Às vezes a gente fica tão preso no nosso passado e esquecemos de viver o nosso presente, visando um futuro sonhado, planejado. E muitas vezes nós planejamos o futuro e não conseguimos alcançar porque nós vivemos no passado. E Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário para nos dar vida, e vida com abundância. Mas o passado tem que ficar para trás. Você tem que se libertar desse passado. Você precisa querer se libertar. Você precisa aceitar que isso aconteceu. Você precisa se tratar, você precisa, se você vê que você não consegue sozinho, se você ora, se você já busca, você não tem conseguido, busca uma ajuda de pessoas especializadas, um psicólogo, um psiquiatra, um coaching, pessoas que possam te ajudar, né? Então, busque se tratar e perdoe. Você precisa, cada situação que você viveu no seu passado, que te causou um trauma, algo ruim, você precisa perdoar. Perdoa. Se você não perdoar, você nunca vai conseguir ser feliz, porque a pessoa que te fez mal talvez esteja com vida, talvez não esteja mais com vida, mas ela não sente nada, ela está vivendo a vida dela. Se ela nunca te procurou para te pedir perdão, para ela tanto faz, ela nem lembra. Mas você que está com esse trauma no seu coração, você que carrega isso na sua vida, isso é horrível. E não é isso que Jesus tem para mim, não é isso que Jesus tem para você. Eu vivi muitos anos carregada de traumas. Com esses traumas vieram os complexos, as crenças limitantes, coisas horríveis, os medos, as inseguranças. Então você não tem uma vida normal. Não adianta, você pode sorrir o tempo todo, você pode ser feliz o tempo todo, mas é aqui dentro do seu coração, é aqui dentro que você precisa olhar. Nesse projeto que o Senhor me deu de resgatar e curar, é para isso, é para você resgatar você dentro de você. Não é para resgatar outras coisas, e sim a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Você tem que estar bem. Jesus, ele veio para isso, para nos dar vida e vida em abundância. E como nós vamos ter se nós vivemos cheio de traumas, cheio de complexos? Precisamos nos libertar, e Jesus vai libertar a sua vida. Por quê? Porque você entrou nesse processo junto comigo. Você quer uma mudança. A partir do momento que você entrou no canal, que você viu o primeiro vídeo, qual era o objetivo do canal, e você começou a ver esses vídeos, você quer uma transformação de vida. E Jesus, ele está aqui, ele está pronto, ele está aqui do meu lado. E ele está aí do seu lado agora também. Está pronto para sentar com você e ouvir. Senta com Jesus, tira um tempinho agora. Se você não puder agora, mais tarde, à noite, de madrugada. Deus ama quem de madrugada busca. É maravilhoso, não tem ninguém para te incomodar, não tem ninguém para tirar sua atenção. É você e Deus. Fala, Senhor, senta aqui do meu lado.
e fala, chora, entrega para Ele todas as suas dores e aflições. Entrega para Ele: Jesus, olha só o que o meu pai me fez, olha o que a minha mãe, o que fizeram para você. Identifique e entregue para o Senhor. Perdoa quem te fez o mal. Se você conseguir até Ele, libere esse perdão para essa pessoa. Libera você, para você ser feliz. Às vezes você não fez nada e você está sendo injustiçado, você sofreu muitos traumas e você nunca mereceu aquilo. Então você pensa: não vou pedir perdão porque eu fui judiado, eu sofri. Não, vai lá, peça perdão, libere o perdão. Você vai ver como você vai encontrar felicidade dessa forma. E Jesus, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Vamos nos libertar dos traumas do passado, vamos perdoar quem nos feriu e vamos viver uma nova história daqui para frente. Vamos, venha comigo. Eu estou vivendo o melhor do Senhor nesses últimos anos porque o Senhor me resgatou e Ele me curou por completo. E foi passo a passo, foram 16 anos de cura e transformação de vida. Para hoje eu estar curada e vim aqui dizer para você: tem jeito, só que você não precisa esperar 16 anos para ser curada como eu precisei passar pelo processo. O Senhor está me usando para te dizer como você faz. Então deixe Jesus mudar a sua vida como Ele mudou a minha. E Ele tem muito mais para você, amém? Eu decreto nessa tarde sobre a sua vida, eu decreto sobre a sua família, eu decreto sobre os seus negócios, eu decreto sobre a sua empresa, eu decreto sobre o seu casamento, eu decreto sobre você nesta tarde, que a graça e a unção do Espírito Santo te cure de todo o trauma vivido, de todo o complexo vivido, de tudo aquilo que te causou mal. Eu decreto nesta tarde a cura, a libertação, a transformação da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Fica conosco, continua conosco. No próximo vídeo nós vamos falar sobre duas irmãzinhas. Vai ser 2 vídeos, só que elas caminham juntos. Nós vamos falar sobre crenças limitantes e complexo de inferioridade. Quero te convidar para estar comigo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa. Pede para ela assistir até o final e ore para que o Senhor abra o coração dela e ela venha se libertar de tudo aquilo que tem causado dor e sofrimento na vida dela, para que ela venha ser uma pessoa repleta de alegria, cheia dos frutos do Espírito. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.